História de Juízes, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 40, com toda a referência, contexto da palavra e o rodapé. O contexto da palavra: servidão sobre os medianitas. Versículo 1: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, do Pai Eterno. E o Pai Eterno os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Versículo 2: E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e nas cavernas, e nas fortificações. Versículo 3: Porém sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas e os amalequitas, e também do Oriente contra ele subiram. Versículo 4: E punha-se contra ele em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, e nem ovelha, e nem bois, nem jumentos. Versículo 5: Porque subia com seus gados, e tendo a vinha com gafanhoto em tanta multidão que não se podia contar, nem a ele nem os seus camelos entrava na terra para destruir. Versículo 6: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Pai Eterno. Versículo 7: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Pai Eterno por causa dos medianitas. Versículo 8: Enviou o Pai Eterno um homem profeta aos filhos de Israel, que ele disse: Assim diz o Pai Eterno, Criador do céu, de Israel, do Egito: Eu vos fiz subir e vós tirei da casa da servidão. Versículo 9: E vós livrei da mão dos egípcios, da mão de todos os quando vós oprimia, e os pelis expulsei diante de vós, e vós dei a sua terra. Versículo 10: E vós disse: Eu sou o Pai Eterno, vosso Criador do céu e da terra. Não temais aos deuses de imagem de escultura, dos amorreus, cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Contexto da palavra: um anjo fala com Gedeão. Versículo 11: Então o anjo do Pai Eterno veio, assentou-se debaixo de um carvalho, que é uma árvore, que está em Ofra, que pertencia a Joas, e a Bizirita, e Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para salvar dos midianitas. Versículo 12: Então o anjo do Pai Eterno, ele apareceu e disse: O Pai Eterno é contigo, varão valoroso. Versículo 13: Mas Gedeão, ele respondeu: Aí, se o Pai Eterno, meu Criador do céu e da terra, é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Uma pergunta. E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Pai Eterno subir do Egito? Uma pergunta. Porém agora o Pai Eterno nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Versículo 14: Então o Iau, o Pai Eterno, olhou para ele e disse: Vai nesta tua força
e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei tu? Versículo 15. E ele disse: Ah, Pai eterno, meu Iau, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre, e Manassés eu o menor na casa de meu pai. Versículo 16. E o Pai eterno, Iau, ele diz: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas, como se fosse um só homem. Versículo 17. E ele diz: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá a mim um sinal de que eis o que comigo fala. Versículo 18. Rogo-te que daqui te não aparte até que eu venha a ti, e trago o meu presente e põe perante a ti. E disse: esperarei até que volte. Versículo 19. Entrou Gedeão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne, e pôs numa safate, e o caldo pôs numa panela. E trouxe ele até debaixo do carvalho da árvore, e ele apresentou. Versículo 20. Porém o anjo do Pai eterno disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha, e verte o caldo. Assim fez. Versículo 21. O anjo do Pai eterno estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e nos bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Iau, do Pai eterno, desapareceu de seus olhos. Versículo 22. Então viu Gedeão que era o anjo do Pai eterno, e disse Gedeão: ah, Pai eterno Iau, Jeová, que eu vi o anjo do Pai eterno face a face. Versículo 23. Porém o Iau, Pai eterno, ele diz: paz seja contigo, não teme, não morrerás. Versículo 24. Então Gedeão edificou ali um altar, e o Pai eterno, Iau, ele chamou, e o Pai eterno é a paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Biziritas. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Pai eterno, ele disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está em pé dele. Versículo 26. Edifica ao Pai eterno teu Criador, e altar no sumo deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerá o holocausto com a lenha que cortará do bosque. Versículo 27. Então Gedeão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Pai eterno lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Versículo 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar do novo edificado. Versículo 29. E um aos outros
disseram: quem fez essas coisas? Esquadrinhando, inquirindo, e disseram: Gideão, o filho de Joa fez essas coisas. Versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joa: tira para fora o teu filho, o filho que é o Gideão, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Versículo 31. Porém Joa disse a todos os que se puseram contra ele, contra Gideão, e contenderam vós por Baal, livrai-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é deuses por si mesmo, e contenda, pois derribaram o seu altar. Versículo 32. Pelo que naquele dia eles chamaram Jebaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Versículo 33. Todos os medianitas e malequitas e os filhos de Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Versículo 34. Então o Espírito do Pai Eterno vestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiziritas se ajuntaram após dele. Versículo 35. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também convocou após dele, também enviou mensageiro a Aser e Zebulon e Naphtali, e saíram ele ao encontro. Versículo 36. E disse Gideão ao Pai Eterno: se há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Versículo 37. Eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo e do orvalho, e o velo espremeu uma taça cheia d'água. Versículo 39. Disse Gideão ao Pai Eterno: não acenda contra mim a tua ira, se ainda falar sobre uma vez. Rogo-te que só esta vez faça provar com velo. Rogo-te que só no velo haja secura, em toda a terra haja orvalho. Versículo 40 para terminar. E o Pai Eterno assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Esse velo aqui é um tapete de lã de carneiro. Este foi o livro de Juízes, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 40. O rodapé do capítulo 6 do livro de Juízes, livro histórico, do capítulo 1 até o versículo 40. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, está escrito assim: que mais direi? Faltar-me aí o tempo,
contado de Gedeão e de Baraque, e de Sansão e de Jefete, e de Davi e de Samuel e dos profetas. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 38, está escrito assim: dos quais o mundo não era digno de errante pelo deserto, monte e pelas covas, cavernas da terra. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, está escrito assim: e o que mais direi, fartar-me-ei aí o tempo de contado de Gedeão e de Baraque, e de Sansão e de Jefete, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. No livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: e o anjo do Pai Eterno, ele apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. No livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 19, está escrito assim: e disse: não tema, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, assim anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Pai eterno, o Iau, porque me confortaste. No livro de Salmo de número 86, verso 17, está escrito assim: mostra-me um sinal para o bem, para que veja aquele que me aborrecem, e se confunda quando tu, Pai eterno, me ajudares a consolares. No livro de Salmo de número 44, verso 2, está escrito assim, o contexto da palavra: o povo do Pai eterno recorda o favor antigo e roga o livramento dos males presentes. Verso 2: como expeliste as nações, como expulsaste as nações com a tua mão, e a planta, e plantaste a ele, afligiste os povos, e eles largaste. No livro de Salmo de número 44, verso 1, está escrito assim, contexto da palavra: o povo do Pai eterno, do Iau, recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Verso 1: o Iau, Pai eterno, nos ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos tem contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, está escrito assim, contexto da palavra: Asa abole a idolatria e renova o pacto do Iau do Pai eterno. Versículo 1: então veio o espírito do Iau do Pai eterno sobre Azaria, filho de Oded. Versículo 2: e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve minha Asa e todo Judá e Benjamim, o Pai eterno está convosco, enquanto vós está com ele, e se buscarde acharei, porém se deixar, vós deixará. No livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 35, está escrito assim: contudo, o Pai eterno tinha feito um concerto com ele, e ele ordenara, dizendo: não temerei a outros deuses, outras imagens de escultura, nem vos inclinarei diante delas, e nem servirei, e nem sacrificareis.
1 Samuel, capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: o Pai Eterno enviou a Jerubbaal e a Bedá e Jefitá e a Samuel e livrou vós da mão de vossos inimigos em redor e habitaste seguro. No livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21, está escrito assim: então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e a minha família a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque pois me fala com semelhança palavra. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 19, está escrito assim: então Manoa tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha sobre o altar ao Pai Eterno, e obrou o anjo maravilhosamente vendo Manoa sua mulher. No livro de Juízes, capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: e faleceu Gedeão, filho de Joas, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joa, em Ofra, dos Abiezeritas. No livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: e ela chamou o nome do Pai Eterno que com ela falava: tu és o Pai Eterno da vista, porque diz: não olhei eu também para aquele que me vê. É Agar que falou isso aí. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 6, está escrito assim: e Abraão pressou em se ir até com Sara a tenda, e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, farinha mais fina do trigo, e assa bolo. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 32, capítulo 18, versículo 32, está escrito assim: e disse mais: ora, não se ri, e o Pai Eterno, que ainda só mais uma vez vê, te falo, se por ventura achará em ti 10, e disse: não destruirei por amor de 10. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 3, está escrito assim: contexto da palavra: aparece 3 anjos a Abraão. Versículo 2: e levantou seus olhos e olhou, eis 3 varões estavam em pé junto a ele, vendo, correu da porta da tenda o seu encontro, inclinou-se em terra. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: e o Pai Eterno diz: certamente serei contigo, isto será por sinal de que eu te enviei quando houver tirado este povo do Egito. Servirei ao Pai Eterno neste monte. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: então disse o Pai Eterno a Moisés: estende a tua mão e pega ele pela cauda
estendeu a sua mão e pegou a cobra pela cauda e tornou em vara em sua mão. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 13, está escrito assim: mas os seus altares transtornarei, as suas estaltas quebrarei, e os seus bosques cortarei. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 24, está escrito assim: porque o fogo saiu diante do Pai Eterno, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 16, está escrito assim: então eu também vos farei isto. Porém sobre vós terror, artística e febre ardente, que consuma os olhos até a mente e a alma, e semearei debalde a vossa semente, e os vossos inimigos comerão. No livro de Números, capítulo 10, versículo 3, está escrito assim: e quando tocar a ambos, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. No livro de Josué, capítulo 17, versículo 2, está escrito assim: contesta a palavra, a herança da meia tribo de Manassés. Versículo 2: também o mais filho de Manassés tivera sua parte segunda Azer, os filhos de Aleque, os filhos de Adrei, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Esses são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo a sua família. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Pai Eterno, teu Criador, é contigo por onde quer que andares. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: nenhum sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. E te desampararei. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: contesta a palavra, Eude livra-os. Versículo 15: então os filhos de Israel clamaram ao Pai Eterno, Criador do céu e da terra, e levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel ouviram pela sua mão um presente, Egron, rei dos Moabitas. Vou ler de novo o versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Pai Eterno, e o Pai Eterno ele levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel
enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Este foi o livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 40, com toda a referência, com todo o rodapé e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os males. Dá graça, força e sabedoria para entender a tua palavra e também para que nós não ficamos somente para ler e por ouvir, para que nós colocamos essas palavras no coração, para nós meditar nela dia e noite para a nossa salvação. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai eterno, se Ele quiser.